Drops! Carolina Heinklein 92. Oi Jason, tudo bem? Tenho uma sugestão de vídeo para você. Qual a quantidade de temas / questões colocar na sua história? Teria versão para história one shots e série. Como você já fez nas duas modalidades, vai dar para você falar com conhecimento de causa. Fala Carol, desejo de um membro aqui do canal é uma ordem, estamos aí trazendo esse vídeo para comentar sobre tema, é um assunto que eu gosto bastante, então dá pra gente falar um pouco sobre isso e sobre quantos temas colocar na história aí, dependendo da variação de quantidade de páginas da história que você está fazendo. Mas antes disso, deixa eu dar uma dica aqui muito interessante que vai ser útil para todo mundo aí, porque geralmente quem desenha, quem faz mangá, etc, geralmente tem muita dificuldade em achar materiais, né? E tem que recorrer geralmente a fazer compras online para poder comprar esses materiais, porque nem todo mundo mora aí nos grandes centros que tem aí grandes papelarias, etc, para conseguir comprar esses materiais, ou mesmo quem curte aí ler o seu mangá, você vai geralmente comprar um mangá online porque é muito mais fácil achar ali a edição específica que você está querendo, né? Você faltando o volume 15 do seu mangá ali para você ler, é muito mais difícil você achar ele numa livraria, então você compra online aí. E para poder te ajudar a pagar mais barato nas suas compras online, a Cuponomia está patrocinando esse vídeo aqui. E se você se cadastrar no meu link aqui na descrição, você já recebe na sua primeira compra a partir de R$50, R$5 de cashback. E a Cuponomia é exatamente uma empresa focada nisso. Ela te dá cupons de desconto e cashback nas mais de 2.000 lojas parceiras dela. Então, de repente, o lugar aí onde você costuma comprar os seus materiais online, ou seus mangás online, seus livros online, ou qualquer outra coisa que você compre pela internet, tem uma grande chance de ser uma das lojas parceiras da Cuponomia. E aí você vai continuar fazendo suas compras lá normalmente, como você já vinha fazendo, mas agora tendo a capacidade de poder ali, de repente, aplicar um cupom de desconto, ou conseguir ali um pouco de cashback, ali receber uma parte, uma porcentagem do valor da sua compra de volta na sua conta da Cuponomia, e você consegue sacar esse dinheiro para sua conta bancária. Então não é um bônus que você vai precisar usar de alguma forma, ali você consegue sacar esse dinheiro aí direto na sua conta bancária. Não, confere aqui na descrição que eu tenho certeza que você vai gostar. Ok, falando sobre tema, né? O primeiro ponto aqui a ser levantado é essa questão de se tem uma diferença entre série e one shot. Eu diria que a diferença ela não está necessariamente relacionada diretamente a ser uma série ou one shot, mas sim talvez a quantidade de arcos ou de páginas que a sua história vai ter. É que geralmente, né, é mais comum a gente pensar que um one shot ele vai ter menos páginas do que uma série, mas vamos supor, por exemplo, que você faça uma série de 4 capítulos, né, uma minissérie de 4 capítulos de 20 páginas cada, você vai ter uma história total de 80 páginas. Enquanto, sei lá, vamos pegar aqui, por exemplo, o one shot de Makai, né, um one shot de 150 páginas, então ele tem aí praticamente o dobro de páginas dessa minissérie. Claro que agora fica complicado eu chamar Makai de one shot, porque a Conrad transformou ele numa série, né, de 9 capítulos, né, ela quebrou aqui as páginas em capítulos, e agora a Makai pode ser considerado uma minissérie. Enfim, então acho que está mais relacionado com essa quantidade de espaço, quantidade de história que vai ser contada ali no seu mangá, no seu quadrinho, etc. E aí você vai podendo colocar, adicionar mais temas de acordo com essa quantidade, né? Obviamente uma história mais extensa, ela tem liberdade para tratar de mais temas, de mais questões, de mais assuntos ali internos do que uma história mais curta. Na história mais curta, se você tentar colocar muitos assuntos ou muitos temas ali, corre o risco de ela acabar não podendo aprofundar nenhum desses temas, nenhuma dessas discussões, e ela ficar parecendo muito superficial, muito rasa, ou em alguns casos mais extremos até parecer uma história meio inconclusiva, sabe? Você termina a história e você fala, mas o que essa história estava querendo contar de fato? E geralmente o tema está diretamente relacionado com o que uma história está querendo contar, qual que é o objetivo final ali de uma história. E quando a gente trata do tema principal de uma história, a gente geralmente está relacionando muito com o protagonista em si. O protagonista de qualquer história geralmente é o personagem que vai passar pela maior mudança ao longo da passagem da história, né? É com ele que a gente começa conhecendo ali a história e conhecendo quem é ele, e é ele que a gente vai acompanhar enfrentando diversas situações que vão mudando ele a ponto de que ele chegue no final diferente de como ele estava no início. Isso é o que a gente chama de arco de personagem. E esse arco de personagem geralmente pode envolver um tema, que seria esse tema principal que a história vai abranger. Então você tem um personagem, por exemplo, que ele era muito confiante, muito arrogante, e aí, à medida que a história vai passando, ele vai aprendendo, por exemplo, a ter mais humildade, entendendo ali o quão arrogante ele era.
Então a gente vai tratando a história a partir desse tema como base. Quando a gente quer encaixar outros temas nessa história, esses temas seriam através de subtramas e potencialmente trazidos através de outros personagens, para quando a gente quer encaixar isso. Então vamos supor que você tem esse personagem que está aprendendo ali a se tornar mais humilde, ele vai passar por diversas situações, e dentre as situações que ele vai passar, ele vai conhecer um personagem que vai ter a temática de a vingança não leva a nada. E aí ele vai conhecer esse personagem que quer se vingar, e aí através ali daquela interação você vai trabalhar o tema ali sobre a vingança, né, e sobre esse aprendizado a respeito da vingança. Só que quem vai ser o alvo desse tema e quem vai estar absorvendo esse tema vai ser um personagem secundário da história. Geralmente nas séries e obras mais longas, as temáticas que são trabalhadas que não tem a ver diretamente com a trama principal, com o sentido principal, com o tema principal da história como um todo, elas vão sendo apresentadas e atreladas a outros personagens. Quando a gente faz uma história menor, é comum a gente tentar fazer diferentes visões daquele mesmo tema a partir de diferentes personagens. Então, por exemplo, a gente tem o personagem principal que é arrogante e que o objetivo da história é ele aprender a ser humilde. A gente vai ter um personagem que de repente é humilde o tempo inteiro, e é ele ali que vai mostrar onde seria o ponto onde o personagem principal deveria chegar. A gente tem outros personagens que pode ser mais arrogante, independente. A gente pode trabalhar com diferentes tons. Por exemplo, esse personagem ele era arrogante por quê? Porque ele veio de uma classe alta. Aí você pode ter um personagem que é de uma classe baixa, só que é arrogante também, mostrando que não necessariamente isso está diretamente atrelado com de onde veio ou algo assim. E aí o personagem perceber que esse é um defeito dele e não um defeito que talvez ele possa culpar simplesmente o lugar onde ele nasceu, porque daí talvez a gente também vai colocar um personagem que nasceu no mesmo ambiente que ele ali, com a mesma classe social dele, por exemplo, sendo mega humilde. Enfim, e a gente vai trabalhando com outros personagens que envolvem essa trama. Nesse caso, em histórias curtas, tanto quanto nas longas, a gente pode fazer isso como eu disse, em histórias mais longas, a diferença é que a gente pode adicionar personagens que envolvem outras tramas além dessa. É importante, interessante ter personagens que também estão envolvendo aquele tema principal, que é do personagem principal, né? Por isso que ele carrega o tema principal. Enfim, mas a gente pode, como eu disse, adicionar novos personagens onde essas subtramas vão ser trabalhadas com temas menores. Tem como ter temas menores com o personagem principal, só que é um pouco mais complicado porque eles precisam ser colocados de maneira que eles não entrem em algum tipo de conflito com o tema principal que a gente está abordando ao longo da história. Claro que quanto maior a história, mais a gente pode intercalar temas, né? E existe até o ponto onde praticamente o personagem principal ele é só um observador da história como um todo e ele não tem um arco de verdade a ser seguido, né? Você pega principalmente séries muito antigas e tal, desenhos animados mais antigos, onde você tem histórias muito episódicas, né? Cada episódio, cada capítulo, algo do tipo, é uma história fechada ali. Você não tem um arco muito maior, né? Vamos pensar, aqui em série de livro, pra gente fugir um pouco de TV e essas coisas. Na série de livros, por exemplo, Sherlock Holmes. A ideia do Sherlock Holmes é solucionar um caso ali. A gente não tem um longo arco do Sherlock Holmes evoluindo como pessoa, aprendendo alguma coisa. Talvez ele tenha algumas pequenas evoluções ali dentro da história, dentro daquele conto que está contido ali, mas geralmente os temas que vão ser abordados naquele conto têm a ver mais com o caso que está sendo envolvido e não diretamente com o Sherlock Holmes ou com o Watson. Às vezes uma coisa ou outra pode afetar eles, um tema ou outro pode ser um pouco mais relacionado com eles. Séries americanas antigas têm muito isso de ter uma situação nova que eles vão enfrentar, aqueles personagens têm algum tema ali e alguns dos temas podem se relacionar com algum personagem que é mais principal na série. Então, sei lá, um personagem ali que eles estão vendo aquela situação perdeu um filho e aí tá tendo que lidar com essa perda e isso ressoa com algum personagem que é mais principal, mais contínuo na série, que também teve alguma perda e tal, e aí meio que se enxerga naquele personagem. Aí a gente tem meio que um arco do personagem principal ali, mas o arco que está sendo contado de verdade é o do personagem secundário. O principal meio que está só ressonando com aquele arco ali, e isso ajuda, claro, a desenvolver um daqueles personagens principais. A gente não consegue fazer isso o tempo inteiro com o personagem principal, porque seria um nível de camadas que ia deixar o personagem quase esquizofrênico se ele tivesse tantos arcos diferentes, tantos temas diferentes para serem trabalhados ali com situações diferentes. Então
beleza, dá pra gente fazer um ou outro de acordo ali com o passado, com a história, com como a gente criou aquele personagem. Dá pra encaixar um tema ou outro. Então, esse personagem que é arrogante e ele precisa aprender a ser humilde. De repente, ele teve essa arrogância ali porque quando ele era mais novo, ele sofreu muito bullying de uma galera que era arrogante e ele meio que aprendeu a ter que ser arrogante, a ter que se achar melhor que os outros, porque exatamente era assim que ele via os outros ali agindo e não sendo apanhados. Coisa assim. Então ele não queria apanhar junto com os outros que eram os que considerava mais humilde ou inferiores, e aí ele meio que aprendeu com os bullies. E aí beleza, você pode em algum determinado momento, alguma determinada coisa, tratar desse tema de bullying na história, e aí esse tema vai ressoar com o personagem principal. Não é que ele vai aprender a ser mais humilde a partir daquele momento, porque aí entra o lance que eu falei, de você interceptar, digamos assim, a jornada do personagem principal. É um tema ali, vamos dizer assim, correlacionado com a temática principal, que pode ressoar com o personagem principal. Não vai ser o que vai fazer ele aprender a lição, porque senão você quebra a narrativa da história e o personagem fica pronto antes de quando ele deveria ficar pronto, que seria teoricamente mais próximo do final. Mas você dá uma lição para ele, você consegue trabalhar aquele tema ali, evolui seu personagem nesse caminho e consegue, né, como eu acabei de falar, o objetivo é trabalhar aquele tema ali, envolvendo, claro, outros personagens que talvez estejam lidando com aquela situação. Então eu acho que a maioria dos temas eles estão relacionados diretamente com a quantidade de personagens que a gente tem numa história, porque não dá para trabalhar tipo 8 temas tendo apenas 3 personagens, por exemplo. Então, para trabalhar 8 temas, você precisa de no mínimo 8 personagens. Claro que provavelmente você vai precisar de mais personagens para, enfim, interagirem com aquele tema de alguma forma. E claro, quanto menor a história, menor o número de personagens, até porque não dá tempo de desenvolver tanto personagem em histórias mais curtas. Então, não é que exista um limite de temas que podem ser trabalhados, né? Uma história aí que tem 1000 capítulos pode trabalhar, sei lá, 500 temas diferentes. Só que, enfim, a gente tem uma limitação de quantos capítulos, quantas páginas e tal a gente consegue fazer. Então, eu sempre aconselho a escolher menos temas e trabalhar eles de forma mais profunda do que colocar mais temas e trabalhar eles de forma mais superficial. Porque eu acho que quando você pega um tema e trabalha ele de forma profunda, o leitor tem essa sensação de completude, de tipo, a história falava sobre isso e eu consegui entender, me pôs para refletir, etc. Do que quando a gente tem várias temáticas que falam, pô, isso é interessante, mas ela não é aprofundada, fica parecendo tipo, pô, aquilo era tão interessante, podia gerar alguma coisa, fica aquela sensação de, pô, eu queria mais e não teve. Então aquela sensação de não completude, aquela sensação de que tá faltando algo, não fica aquela mesma questão de quando você consegue abordar um tema realmente com profundidade. E se você tem também uma ideia, uma sugestão de vídeo aí ou algo do tipo, deixa aqui nos comentários, eu tô sempre vendo os comentários para responder as dúvidas de vocês ou fazer os vídeos que vocês sugeriram. Se você tem vontade também de aprender a fazer mangá do zero até a publicação, se inscreve no Jornada do Mangaka BR, o meu curso de criação e produção de mangá. Inclusive tem uma aula lá falando só sobre tema. É uma das primeiras aulas lá, acho que no primeiro ou segundo módulo, falando sobre tema. Enfim, o link tá aqui na descrição. Espero que você goste. Deixa seu like aqui para dar uma força pro canal e eu vejo você em o próximo vídeo. Falou!